Deus, é os pessoal dentro do templo, ele não tem esse apoio. Aí Deus olha do céu, olha para Jeremias e diz assim: Jeremias, você perdeu todo o apoio, foi bom ter isso ter acontecido. Porque eu agora vou te sustentar. Aleluia. Porque é assim, irmão, quando a gente perde apoio de pessoas, Deus ele se coloca na nossa frente e diz: meu filho, eu estou aqui para segurar nas tuas mãos. Porque, como diz lá no livro de Isaías, se passares, e também no livro de Josué, se passares pelo fogo, diz a Bíblia, não te queimarás. E se passares pelos rios, não te afogarás. Vai dizer a Bíblia que o próprio Deus vai falar acerca do profeta, vai dizer para ele: meu filho, é o seguinte, sou eu agora te capacitando. Eu estou sendo agora tua coluna de ferro, de aço, não vai passar nada. Os inimigos vão tentar atacar flechas em ti, mas não vai acontecer nada, porque é eu que te sustento. Porque quem eu levanto, Jeremias, quem eu levanto fica difícil, não tem como. Você tem Moisés como a tua testemunha, foi eu que abri o mar, e diz a Bíblia que o profeta Jeremias vai profetizar, vai pregar, e as palavras do profeta não é a palavra muito boa, é a palavra dura, e diz o livro de João, para corroborar o que eu estou falando aqui, que conhecereis-vos a verdade, e a verdade vos libertará. Irmão, o que liberta não é mimimi, nem mamamá, não, o que liberta é a palavra de Deus. O que liberta é a Bíblia, o que liberta é os 10 mandamentos, é não roubarás, não destruirás, não mentirás, meu irmão, não terás falsos testemunhos. É isso que liberta. Todas as vezes que você vê um crente tendo acesso a essa verdade, a libertação vai acontecendo automaticamente. Aonde, irmão Laede? Primeiro dentro da gente. Vai dizer a Bíblia Sagrada agora que Jeremias não vai ter mais tapinha nas costas, como ele teve no início do seu ministério. Por quê? Porque Jeremias é um homem que tem comprometimento com a verdade. Aleluia. E todo crente que tem comprometimento com a verdade paga preço, irmão. Olha. Deus me trouxe aqui para te dizer, se você está pagando preço lá no teu ministério, é sinal que você está agradando a Deus. Vamos nos levantar, igreja, com uma voz forte. Vamos pegar mais porta estreita. A irmã falou aqui sobre despertamento, falando sobre Israel. Olha a situação, irmão. Jesus está voltando. O livro do profeta Jeremias prefigura o profeta das lágrimas, porque crente que não tem lágrima não adianta, não dá. Agora o crente que tem lágrimas, irmão, que chora, é um crente poderoso. Eu duvido o inimigo querer aleluia, ganhar vontade em cima daquele crente que chora, que geme, que paga o preço. Louvado seja o nome do Senhor. Se alegra agora e dá glória a Deus. Por causa de Deus, porque eu estou falando de você. Se eu não estivesse falando isso aqui, irmão, não, estou falando de você, que paga o preço pela família, que paga o preço pelos teus filhos, pelas tuas filhas, pelos teus primos. Louvado seja o nome do Senhor por toda a tua parentela. E diz a Bíblia Sagrada, então, aqui, voltando para o texto, que o livro de Lamentações, ele vai ser escrito diante de muita afronta, diante de muita dificuldade. E chega um momento que o profeta prega, ele se entristece. Por quê, irmão Laerte? O profeta Jeremias se entristece porque ele prega e não vê resultado. Aleluia. Aleluia. O pregador de verdade, ele prega, não ganha tapinha nas costas, ele não vê a realidade no momento. Por quê? Porque a realidade está para chegar para o futuro. Aí Deus enche o profeta novamente, irmãos, de poder, de graça, e a Bíblia vai nos dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Deus vai tomar o profeta, ele vai chegar diante do presidente da nação, e vai dizer, Nabucodonosor está vindo aí, vai tomar todo Israel, e vai tratar com a nação, e diz a Bíblia Sagrada que o rei vai contratar soldados para prender Jeremias, e vai dizer a Bíblia Sagrada agora, que Jeremias ele é pego pelos soldados, a ordem do rei, porque o rei não quer ouvir aquilo que precisa se ouvir, o rei quer ouvir aquilo que ele quer ouvir, só que o rei precisava, aleluia, ouvir a verdade. Diz a Bíblia que vão pegar Jeremias, vão jogar dentro de um buraco. É assim que as pessoas fazem com a gente, missionária Silvana, quando a gente está executando muito bem nosso chamado, eles tentam nos jogar dentro, aleluia, do buraco. Sabe o que eu acho lindo? Que você cai dentro do buraco, mas Deus vai contigo dentro do buraco e fica lá com você, palestrando, te dando mensagens, te dando direcionamento de culto, de libertação, como tem que se dirigir, o que tem que cantar. Quando você está lá embaixo, você depende. E quando você depende, meu irmão,
todo o poder de Deus, toda a graça vem sobre você. Deus te enche. Já foi falado aqui que Deus não usa capacitado. Deus usa quem não tem capacitação nenhuma. E dá poder da graça, crente. Aleluia. Eu estava ouvindo a história da Assembleia de Deus, como começou com 2 homens. A pregação deles era, pastor Alex, Jesus cura, Jesus salva. Olha a pregação dos homens. E batiza com o Espírito Santo. Simples, em 2010 houve uma grande explosão de avivamento do Belém do Pará, todos os estados. O que fez o avivamento percorrer todos os estados? Simples. O que fez o avivamento correr sobre todos os estados é a unção que havia na vida daqueles homens. Irmão, Deus me trouxe aqui para dizer para vocês que está liberando uma nova unção sobre a tua vida. Da mesma forma que você entrou aqui, você não vai sair, não. Você vai sair daqui voando, porque Deus... Aí o livro de Lamentações vai ser escrito em um momento que Jeremias está triste, Jeremias está isolado, irmão, dentro do buraco. Sabe o que eu acho lindo? Aleluia, para encurtar a pregação, que quando Nabucodonosor toma tudo, invade com os babilônios, aleluia, ele fica sabendo, pastor Alex, que Jeremias está no buraco. Mas vamos dizer assim, sabe aquele profeta, um profeta chamado Jeremias, ele disse assim, o rei Nabucodonosor, o quê? Profeta Jeremias do buraco, vai tirar ele agora de lá. Aleluia. Mas, senhor rei, o senhor é da Babilônia, não tem nada a ver com os judeus, tomamos tudo, é nosso, tira ele de lá agora. Aleluia. O rei Nabucodonosor, que não tem nada a ver, irmão, mandou tirar, porque muitas das vezes quem está perto da gente, a gente não pode esperar nada não, meu irmão. Aleluia, não pode esperar quem está perto, você tem que esperar dos de longe, porque quem vai te ajudar é aquele que menos você espera. Eita Deus, Deus está me usando aqui. E Deus vai trazer pessoas estranhas para te usar, para te fortalecer no teu chamado, para te honrar, para prosperar a tua casa, a tua família. Aleluia. Jesus, o que é isso? Esse negócio que tá pegando fogo, irmão. Sabe, eu quero articular a mensagem, não tô conseguindo, porque o fogo, diz Levítico, meu pastor, capítulo 6, verso 12, que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Aleluia. Antes de eu chegar, eu não posso me sentir o cara, sempre eu falo isso. Olha, eu tenho que pregar, sabe, reconhecendo que esse altar, antes de eu chegar aqui, aleluia, foi feito com muito sacrifício, foi preparado o altar aqui pra gente. Aleluia, o lindo não é o que eu estou pregando aqui, o lindo é essa mesa estar aqui. O lindo é quem colocou essa mesa aqui, isso que é lindo, é brilhante, porque essa mesa aqui foi preparada, irmão, com propósito de que de cultuar ao Senhor, de pregarmos a verdade. Deus está levantando guerreiros aqui, ó, de cabeça erguida, irmão. Aleluia, para vencer batalhas, pelejas, se prepare. Deus falou no meu ouvido ali, Laerte, é tempo de viver o novo, meu filho. Você está muito limitado nessa terra, esquece a terra. Ei, meu filho, você precisa ler mais Colossenses, pensa nas coisas aqui que são do alto daqui, que eu vou prosperar a tua casa, o teu ministério, irmão. Quanto mais a gente se lança, mais Deus trabalha. Quanto mais a gente se lança, mais Deus faz ao nosso favor, irmão Laerte, mas eu não estou vendo nada. Deixa eu falar algo para você. Jeremias também, quando estava naquele buraco, ele não estava vendo nada, mas ele estava acreditando que alguma coisa poderia acontecer. O quê? Rei Nabucodonosor mandou os soldados tirá-los de lá, e ele sai com voz forte para profetizar novamente sobre Jerusalém. Irmãos, esse momento que nós estamos vivendo aqui é momento de Jerusalém. Jerusalém, o que te lembra Jerusalém? Foi lá onde iniciou a igreja primitiva, onde o fogo do Espírito Santo tomou toda a casa, e diz a Bíblia que o vento, aleluia, percorreu toda aquela casa, e todos foram cheios, foram batizados com línguas dos anjos de fogo,
E a Bíblia diz que lá nasceu a igreja. Deixa eu falar algo para você. Você não é um projeto infalido, não. Você não é um projeto humano. Você é projeto de Deus, irmão Laerte. Eu passo por luta, ei. Deus não quer saber da tua luta. Por quê, irmão Laerte? Porque foi Ele que permitiu essa luta. Para quê, irmão Laerte? Para te madurecer. Primeiro vem o propósito de madurecimento, maturidade para você encarar os desafios da vida. Eita, meu Jesus da glória, Jesus amado. Sabe o que eu acho lindo? Que todas as vezes que o profeta se sentiu solitário, Deus levou ele. Jeremias capítulo 18, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estava lá o oleiro trabalhando com barro. Escute isso. Aleluia. O profeta estava meio assim. Vem, meu filho, desce lá a casa do oleiro, que eu quero falar contigo, mas não quero falar desse jeito que eu estou falando contigo aqui. Eu quero falar de uma maneira mais profunda. Meu Deus. Aí ele vai descer para a olaria. Quando ele desce lá, ele vai analisar que o oleiro está trabalhando com barro. Aleluia. E ele começa primeiramente a amassar o barro, o oleiro. Aí Jeremias está olhando aquilo. E Jeremias está pegando a mensagem ali naquele momento. Ele amassa, porque é isso que ele faz. Tem gente que lutando pela família, vou voltar mais uma vez. E Deus está fazendo isso aqui, ó, é mensagem pra gente aqui, com a tua família, está amassando. Está amassando, mas não é para destruir e jogar no lixo não, o barro não, ele está amassando para moldar. Amém, Jesus. Porque antes de ele moldar o vaso, primeiro ele tem que amassar o barro. E era necessário, foi falado aqui de fogo, de água. É necessária água. O oleiro jogar água no barro para maciar o barro. Enquanto ele trabalha, ele tem que dar forma ao vaso. Mas para dar forma ao vaso, tem que ter água sobre o barro. E o oleiro, ele joga água sobre o barro. Louvado seja o nome do Senhor. E o trabalhar do oleiro, eu vou falando aqui rapidamente, para você entender, a mensagem é de dentro para fora. O barro não é de fora para dentro. O mistério do oleiro está pelo lado de dentro do barro. Glória a Deus. Por que pelo lado de dentro do barro? Porque o oleiro vai ter a sensibilidade para ver onde que está errado. Aí quando tem a sujeirinha, tanto que diz a Bíblia nesse texto que o vaso ele se desfez. Mas não foi o oleiro que arrebentou com o vaso todo, não. Foi o vaso que se desfez nas mãos do oleiro. Deus me trouxe aqui para dizer para você ficar tranquilo que o teu oleiro está trabalhando de uma forma profissional, exclusivo sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. A tua entrada aqui não foi em vão. Tem gente que não queria nem vir esse trabalho aqui, sabe? Ter esse culto aqui, não queria nem vir, queria ficar em casa. Deus está te dando um recado para te dizer que está valendo a pena esse sacrifício. Esse sacrifício não é à toa, não. Louvado seja o nome do Senhor, missionária Silvana. Aleluia, que é uma amiga de guerra que eu conheço já há muito tempo, que antes de eu pregar, ela já estava no campo de peleja. Louvado seja o nome do Senhor, ela sabe que tem um ministério lá onde eu moro, que ele é alvo de promessa que a mãe profetizava para o filho, que seria dele ministério. E essa promessa se cumpriu, irmão. Sabe por causa de quê? Porque não foi a mãe desse pastor que profetizou que ele teria igreja, não. Foi Deus, irmão. Aleluia. E quando Deus fala, sai de baixo. Falou, tá falado. Lembra da promessa que ele te fez? Qual foi a promessa que ele te fez? Eu não sei, irmão, mas Deus sabe, você sabe. Aleluia. Se levantou tantas lutas, tanta diversidade, tantos guerreiros. Aleluia. Se levantou muralhas, foram levantadas para você não atravessar, ter essa promessa, mas a promessa Deus mandou eu te dizer agora, está de pé. Deus mandou você abrir a tua boca. Abra a sua boca. Mesmo em tempo de crise, de aflição, de dificuldade, vive o teu chamado, irmão. Aleluia. Eu posso ligar lá o livro de profeta Abacuque, que diz a Bíblia que Deus usou o profeta Abacuque para profetizar no meio da crise, missionária Silvana. No meio da crise, Deus quer ver você, quer saber quem você é na crise, não é quando tudo está dando certo. É quando a armária dispensa, não tem nada. Deus quer saber quem você é. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus quer saber quem você é no meio da prova. Lembra de Jó? Lembra de Jó? O texto diz que Deus olhou para Jó, tirou tudo de Jó, tudo e mais nada. Que não tinha mais nada para ele tirar. Tirou tudo e deixou só a mulher dele para afrontar ele. Sabe o que eu acho lindo, irmão? Que Jó, ele provou pra gente que ele não estava adorando a Deus por aquilo que ele tinha para dar para ele. Ou por aquilo que ele já tinha. Jó estava adorando a Deus por aquilo que ele é. Precisamos aprender, irmãos, a adorar a Deus por aquilo que ele é, não por aquilo que ele nos dá. Porque se fosse a gente vai se frustrar. Nem todo dia vai vir bênção. A minha esposa fala muito isso, que a vida do cristão, ela fala muito isso. Na consagração lá, a vida do cristão tem que ser luta, vitória. Aí vem o refrigério.
Depois mais luta, vitória. Por que, irmão Leste? Deus é ruim? Não. Sabe por causa de quê? Porque no momento, meu irmão, da vitória, muitas vitórias o tempo todo se torna perigoso. Eu sempre falo isso. Eu tenho poucos argumentos para falar do anjo de luz chamado Lúcifer, que se tornou diabo. Aí eu faço uma pergunta: qual foi o preço que ele pagou para ter aquela glória toda que ele tinha lá do lado de Deus? Nenhuma, não pagou preço nenhum, já foi de graça tudo dado para ele. Sabe o que ele fez? Jogou tudo na lata do lixo. Sabe por causa de que Deus me ensinou com isso? Porque ele não pagou o preço para ter aquilo. É por aí, Jesus. Aí Jesus veio nessa terra para mostrar pra gente Aleluia. que estava, ó, isso aqui é muito perigoso. Tá muito por cima, os elogios, tapinha nas costas, pregando bonito, pregando bem. Esse é o momento que a gente tem que vigiar bastante. O momento que a gente está no auge. E Deus faz com que a gente caia para baixo, sabe por causa de quê, irmão? Quando ele está muito perigoso, ele faz a gente perder para não nos perder. Ele faz você perder para não te perder. Ele faz você perder bênção, ele faz perder tudo, para poder perder você. Sabe por causa de quê? Porque você não é qualquer uma. A irmã aqui, coisa linda, orou o Salmo 91. Salmo 91 é um salmo de oração, irmão. Eu sempre aprendo, cara, que se a oração não resolver, nada mais vai resolver. Mas a irmã já orou aqui para mim, já está com a minha vitória já garantida. Aleluia. Depois que ela leu o Salmo 91 ali, eu precisava nem pregar mais, irmão. Já é uma pregação. Cadê o Salmo 91? Que muitas igrejas, parece que as igrejas esconderam. Rasgaram da Bíblia e colocaram, afundaram lá a folha lá debaixo de um buraco e tacou terra em cima. Cara. Ninguém faz campanha com o Salmo 91, já reparou? E naquela época, as igrejas mais poderosas da face da terra tinham que usar o Salmo 91, uns 20, 30 anos atrás, uma campanha com o Salmo 91. Por quê? Porque o Salmo 91 é salmo de cura, de livramento, de proteção. Tudo que você, meu irmão, imagina tem dentro do Salmo 91, irmão. Quem Deus esconde, ninguém acha, o inimigo não acha. Mas quem Deus esconde de verdade, ninguém acha. E quem Deus apresenta, você quer que eu aprendi? Quem Deus apresenta, ninguém esconde, irmão. Verdade, Jesus. Fica tranquilo, descansa em paz, que é teu, ninguém toma, não. Aleluia. Eu vou terminar essa mensagem agora dizendo para vocês: seja um profeta Jeremias nessa terra. Aleluia. Porque foi um homem que na terra, basicamente falando, só teve lágrimas, mas foi um homem que na eternidade mais trouxe alegria para Deus. Cara. Ele e João Batista. Porque foram homens que não omitiram a verdade. Cara. Então, irmão, que essa verdade vinha curar. Que essa verdade vinha penetrar dentro da tábua dos nossos corações, que é os 66 livros. Aleluia, Deus. Eu termino agora concluindo a mensagem agora, de fato. Aleluia. Que homens derramaram seu sangue no chão. Muitos foram decapitados por isso aqui. Meu Deus. Mas Deus é tão bom que tentaram esconder a Bíblia, mas não tem como esconder. Glória de Deus. Martinho de Lutero veio, protestou na Alemanha e acabou a Bíblia de novo pra gente. Meu Deus. João Ruiz, aí veio um monte de gente protestando, dizendo: não, a Bíblia é a Bíblia, e acabou. O que vocês estão falando é interpretação exclusiva de vocês para ganhar benefício em cima da gente. Não, mas a Bíblia é a Bíblia. Deus ama os humildes de coração e somos humildes, irmãos. Deus, aleluia. Somos humildes, eu creio que vai haver prosperidade nessa casa, nesse lar. A partir de hoje, irmão, eu creio que vai, sabe, irmão, Deus vai fazer algo novo aqui nesse lugar, sabe, em nome de Jesus. Eu quero agradecer pela oportunidade que Deus venha abençoar a igreja.